Agora eu quero ver a desenvoltura dos jogadores do Vasco. O time joga quarta-feira contra o Curitiba fora de casa. O clima no Vasco tá levinho. Perfeito pra testar a intimidade com as câmeras. Oi. Meu olho fica muito zoado aí, tá não? Só não pode atrapalhar o amiguinho, né? Léo, obrigado, tá? Vou ter que começar tudo de novo aqui. Os jogadores responderam tudo quanto foi pergunta. Arroz com feijão. Sinuca. Grécia. Eu gosto de ouvir trap. Mas penaram com algumas. Seu jogador italiano favorito. Eu acho que o Pirlo. Ele era italiano. A pergunta da semana ainda é aquela. Esse gol foi do Cuiabano ou do Thiago Mendes? Não gosto dele não, mano. Não gosto dele não. Eu briguei com ele. A gente brigou desde... Vocês não querem dividir o gol. Vocês não querem dividir. Não, dividir é loucura, pô. Calma aí. No ponto de vista dos caras. Não. Calma aí, cara. Pode chamar todo mundo que eu vou ganhar. O que importa é que foi gol do Vasco. Então, a gente juntou a dupla pra narrar o lance. Olha lá. O lateral do Grêmio, que é o de cara, tocou pro Cuiabano. Chapou. Gol do Thiago Mendes. Gol do bom e novo. Olha lá. No fim das contas, a gravação foi um sucesso. E aí já sabe, tudo isso nos próximos meses. Você vai ver no Globo Esporte. Obrigado. Valeu pela assistência. Valeu. É um momento que a torcida do Vasco está confiando, né? Tá confiando de que o time pode melhorar, o time pode evoluir, de repente brigar num lugar acima do que se imaginava no começo, né? É isso, né? A sequência do Vasco ela foi muito complicada. E essa questão que o Renato fica todo cuidadoso para falar, e tem que ficar mesmo em relação a como ele controla o vestiário. É muito difícil você estar num ambiente de trabalho no qual você só leva bronca, não tem um carinho. Isso tira a confiança, isso acaba com o futebol intuitivo do jogador, né? As coisas que estavam acontecendo, até que foram externadas, que a gente viu acontecendo em campo em relação ao Diniz ao elenco, isso perturba o elenco. A palavra é essa, perturba o elenco. Deixa o elenco perturbado. E, obviamente, você não consegue produzir o que você produz, sendo que você está perturbado. Você sabe que se você fizer uma mínima coisa de errado, vai ter ali uma dura, um grito acima do tom, né? E o Renato, muito cuidadoso, como tem que ser, ele encontra o vestiário, ele consegue melhorar o ambiente, ele ajusta também taticamente o time volta a competir e começa a produzir algo próximo do que pode produzir. É uma melhora significante que o Vasco teve com ele. Foram 10 pontos de 12 numa sequência com Palmeiras, Cruzeiro, me ajuda? Fluminense e aí Grêmio. E Grêmio. São 4 equipes dificílimas de jogar e o Renato conseguiu fazer 10 pontos de 12. Então é isso, aqui essa parada da data FIFA vai ser muito importante para ele manter essa sequência e incrementar, claro, algumas ideias, fisicamente falando também, para o time conseguir evoluir e crescer na competição. Porque não vai ser fácil sustentar, né, Belly? Isso a torcida do Vasco tem que estar consciente. Não vai ser fácil sustentar, né, esse aproveitamento. Claro. Algo notório, o Vasco vai perder em algum momento aí e tal, e pode ser que também não pode ser terra arrasada quando acontecer. E entram mais 2 competições muito em breve, né? Tanto a Sul-Americana quanto a Copa do Brasil. Sem sombra de dúvidas, títulos extremamente acessíveis para o Vasco. Ano passado bateu na final, ano retrasado caiu na semifinal contra o Galo. Então o Vasco está chegando, né? Está se aproximando, mas não consegue levantar um título. Algo que é muito importante para uma torcida tão apaixonada e para um time dessa grandeza. Agora, o mais engraçado, Diniz, é que no papo de rua, né? A gente vai ouvindo os torcedores falando. Há um mês, o torcedor do Vasco estava falando, não vejo a hora de chegar a data FIFA. E anteontem, eu conversando com alguns torcedores do Vasco na academia, eles viraram para mim e falaram assim, por que essa data FIFA tinha que ser agora? Estava atrapalhando esse momento maravilhoso do Vasco. Enfim, é sempre engraçado a gente ver como as coisas mudam muito rapidamente no futebol. Torcedor é assim. Eu vou te falar algumas coisas e você me fala se você tá on ou se você tá off, tá fora. Se eu tô dentro, se eu tô on fora? É bom, tá off é tô fora, beleza? Tá bom. Altim e Ipanema. Tá on. Treinar um dia a seleção brasileira. Tá on. Treinar um time no inverno europeu. Tô off. Assumir o Internacional um dia. Sim, porra, tô off. Com todo o respeito, viu? Ao clube, à torcida, que eu respeito, sempre respeitei, entendeu?
Eu fui um pouquinho mal com eles dentro do campo, entendeu? E um pouco mal também fora do campo com eles, mas em respeito à torcida do Grêmio, jamais. Assumir um time em São Paulo. Só. Boa, que ainda não aconteceu, né? Não, já tive vários convites, Eu inclusive sei. esse ano. É mesmo, é mesmo. Tive vários convites. O ano passado eu lembro. Vários convites também ano passado, entendeu? Recente, assim? E esse ano também nunca deu. E também como jogador, eu recebi sempre vários convites de jogar nos times de São Paulo. Nunca joguei. Ser chamado de Pai Nato. Então, Você gosta mais do Pai Nato ou Rei Knight? não me incomoda que eu lembro das coisas, não. Eu gosto das duas. Você gosta dos dois? Sim. Curso de técnico na Europa. Putz. Eu costumo falar, não tenho nada contra. É a mesma coisa. O cara vai lá, passei uma semana na Europa, fiz um curso. O cara estudou na Europa, ficou lá uma semana. Tá bom. Você deve ter aprendido pra caramba. Faz o seguinte, então, pega um médico, vai pra Europa, fica lá uma semana, volta e ele vai fazer o teu procedimento, tá? Ele ficou uma semana na Europa. Vai lá, arrisca. Rede social. Deus, livre. Tô off. Neymar na Copa do Mundo. Neymar no Vasco. Torço. Também, eu queria muito. Agora que o Vasco tá rico? Não. Mas o cara é milionário. DVD do Renato. Se eu botar pra vender, eu poderia parar de trabalhar, né? A gente tem que mudar o DVD, Renato. Eu sei, mas é que... Você tem aparelho de DVD em casa? Fala a verdade, não tem mais. Não, desde aquela época eu falava sempre DVD, entendeu? As pessoas... Não, eu falo até hoje também, mas tem que melhorar, né? DVD é rapidinho, bom. Vai. DVD. Só que tem muita gente que não pode assistir, senão... Eu ficaria mais 5 horas aqui. Eu tenho que trabalhar lá o meu grupo. Você vira a câmera, vai ver lá o meu grupo já em tá campo lá. me esperando. Tem 30 me esperando. Eu vou ter que voltar a fazer a parte 2. A parte 2? Posso? A missão, volta. Bom marcar, você volta. Agora tem que trabalhar. Ganha-se pouco, trabalha-se muito. Muito obrigada, Renato. Foi um prazer, foi um prazer. E da próxima vez, passa um protetor, que aqui é Rio de Janeiro. Eu passei. Passou? Passei. E outra coisa, então da próxima vez vamos fazer no ar-condicionado, tá? O filho do José Alberto Lamáquia, que é o dono da Crefisa, né, junto com a Leila, ele é enteado da Leila e deve pagar 2 bilhões E a Leila é de vascaína, reais não é, afinal? por SAF do Sim. Vasco. Era vascaína. Ela era mesmo vascaína, falou, né? Ela falou do paixão dela pelo Vasco. 2 bi pra e ela comprar falou da SAF do paixão Vasco, pelo é isso? Palmeiras. Não, mas também, peraí. na sequência. Esse negócio de 2 bilhões para comprar SAF, calma lá. A dívida do Vasco está em mais de 1 bilhão. Então, desconta disso, desses 2 bilhões, a dívida. Então, 1 bilhão e pouquinho. O restante é de uma negociação com a ECAP, que hoje detém a parte que era da 777. Como se fosse uma seguradora nos Estados Unidos, que ficou com isso para pagar os credores da 777. E essa negociação, naturalmente, vai envolver o associativo e também o Marcos Lamáquia, que quer comprar a SAF do Vasco. Então, parte desse investimento já vai para pagar a ECAP. O que vai sobrar disso está longe de ser 1 bilhão. Então, alguns milhões, algumas centenas de milhões, é de projeção de investimento no clube. Mas não é bom negócio, CT... Então, Edu, na boa, quanto você acha que vale um clube de futebol popular como o Vasco, como a gente tem vários aqui? Eu acredito que no cenário ideal, com esses clubes saneados financeiramente, apaziguados na parte política, eles valem muito mais. Agora, hoje o Vasco só vale pouco porque está com dívidas, está em recuperação judicial, então é um ativo em baixa. Agora, eu não discordo de quem diz, olha, tem de revender. De fato, o Vasco foi transformado em SAF, teve aquele caos da 777, mas se quiser continuar existindo, continuar sendo viável, tem de chegar um novo dono com um compromisso de fazer investimentos que hoje o clube associativo não tem mais condição de fazer. Então a revenda é necessária. Agora, eu discordo, como discordei na época da transformação em SAF, muitos vascaínos também me apedrejaram, não, está torcendo contra o clube, da maneira como isso é conduzido, como o processo é conduzido. Na época da 777, o que aconteceu? O Salgado, que era o presidente, chegou do dia para a noite e falou, olha, tem uma proposta aqui de um pessoal que quer comprar o Vasco, vamos transformar em SAF, eles vão investir bilhões aqui. Verdade. Porque o olho do torcedor brilhou, opa, chegando uma galera, quer investir bilhões aqui, me dá, topo, vamos transformar em SAF. Não houve, como deveria existir em todo o clube brasileiro, um processo aberto, um processo amplo
de discussão e de venda. E eu falo, processo de venda de clube não tem de ser transparente, tem de ser ultra transparente. Isso daí tem de ficar claro desde o primeiro... manifestou a intenção, todo mundo precisa saber. Na minha visão, para vender clube de futebol, tinha de fazer como a gente faz nos órgãos públicos. Abrir uma licitação com propostas e ali intenção de venda. O clube está sendo vendido, quais são os critérios para participar, para o investidor que quiser botar grana, o que o clube pretende, e aí no final abrir todas essas propostas para os sócios do clube, para os torcedores decidirem qual é a melhor. Mas isso, até hoje, nunca aconteceu no futebol brasileiro, porque os caras têm um argumento. Não, clube é entidade privada. Entidade privada, uma ova. O clube de futebol é muito diferente de um negócio qualquer. O clube de futebol só existe porque o sentimento de milhões de pessoas sustenta essa parada. Então, por isso, eu vejo que deveria ser tratado de uma maneira muito diferente, e eu não duvido das intenções do Pedrinho. Pedrinho é um cara identificado com o clube, ex-jogador, do ponto de vista institucional, tem tentado fazer um bom trabalho. A questão é, os Lamacchia, a família Lamacchia, era próxima do Pedrinho desde antes dele se tornar presidente do clube. Alguém pode chegar e falar, Pedrinho, mas não tem um conflito de interesses aí, você vendendo para alguém que você era próximo, e o Pedrinho vai chegar, olha, mas foi a proposta que chegou. Claro. Mas as pessoas, isso seria ultra transparente se desde o começo se tivesse feito um processo de licitação, um processo... Mas não vai acontecer isso. Mas deveria existir para evitar o risco de cair nas mãos de pessoas que não têm a responsabilidade que o torcedor tem com o clube, e segundo, de lá na frente, caso não dê certo, alguém volte e fala, pô, Pedrinho, tá vendo? Você vendeu pros caras e eles não... Eu tenho uma outra questão, o Brenner é um cara bom pra falar sobre isso. Ele falou sobre o conflito de interesses do Pedrinho vender o Vasco pra alguém que é muito próximo dele. Mas é uma discussão que tem muito no futebol europeu. No caso, o enteado da Leila comprar o Vasco, a família Lamacchia, de certa forma, está com o Palmeiras e com o Vasco na mão. Os dois disputando as competições do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Então também não é um conflito de interesse. Na verdade, a Crefisa não tem mais... A FIFA não gosta quando tem Red Bull contra Red Bull e não sei o quê. Mas a Crefisa não tá mais no Palmeiras. Mas só de a Leila ser presidente e dona da Crefisa, isso já emprestava avião pro Vasco, que já teve uma aproximação assim de coisas... O benesses que o Palmeiras não vai poder dar para o Vasco ou não. Isso também não é um conflito de interesse? Mas, de fato, pelo novo sistema de fair play financeiro pretendido pela CBF para o futebol brasileiro, esse tipo de situação é vedado. Então, se a Leila é presidente de um clube e um familiar dela vai comprar um outro clube, em tese não pode. Então, o Marcos Lamacchia, ele está fazendo agora um processo de consultoria e até consultando, né, as entidades regulatórias para saber como se pode fazer esse investimento enquanto a Leila continua presidente do Palmeiras. E aí, uma possibilidade é que esse investimento seja feito via um fundo em que o Marcos Lamacchia não teria a palavra final. Então vai fazer um fundo de investimento que vai comprar essas ações do Vasco enquanto a Leila é presidente. Aí, apaga o conflito de interesse? Não apaga, mas é uma maneira de tornar isso legal. Agora, e a gente tem que lembrar também... Eu achei bom. Não, e a gente tem que lembrar também que o mandato da Leila no Palmeiras está muito próximo do fim, obviamente, né, o segundo, e com isso eu acho que, eu concordo, acho que tem um conflito, assim como tinha um conflito antes, e a Leila falava que não, eu vejo claramente o conflito, mas também existe esse outro ponto, né, caso a Leila não se perpetue no Palmeiras por mais um mandato... Mas lá na Europa, por exemplo, a galera leva isso muito a sério, né? Um clube na Bundesliga, por exemplo. Roman Abramovich. Você não pode ter dois clubes. Até mesmo se um clube ligado a um fundo de investimentos que e vão disputar a mesma competição na Europa, você tem de escolher qual vai disputar e não dá para acontecer os dois times de um mesmo investidor. Aqui tá longe disso acontecer. Eu acho muito provável ainda isso acontecer agora. A família Lamacchia está investindo no futebol. Pelo exemplo que a gente tem no Palmeiras, são pessoas que, pelo menos, no caso do Palmeiras, você pode ter N questionamentos a Leila Pereira, mas a Leila é muito transparente em relação à gestão do futebol. Ela não engana o torcedor, ela não ilude, ela não promete investimentos bombásticos. Se o Marcos Lamacchia começar
dessa maneira, eu vejo que já é melhor do que a 77, que começou... Sumiram, os caras sumiram. Começou ludibriando o torcedor do Vasco. Prometendo que não tinha condição de fazer. É a última temporada em que o Vasco joga em desvantagem financeira com o Flamengo. Poxa, quando o torcedor do Vasco escutou isso, você lembra? Que maravilha, vamos entregar. E para mim, Edu, para concluir esse processo de revenda do Vasco, primeira coisa que deveria ter sido feita, a punição e responsabilização de quem vendeu o Vasco para 777. O Osório, que era secretário na época do Jorge Salgado, o próprio presidente Jorge Salgado, porque prometeram mundos e fundos via 777 e não aconteceu. O 777 era uma fraude. Tá magoado. E eles não foram punidos internamente no Vasco, continuam conselheiros, foram indiciados até por uma comissão, mas a punição ainda não aconteceu. Depois disso, um processo absolutamente transparente e uma licitação que fosse para o mercado. Olha, o Vasco está à venda, quem quiser apresentar proposta tem até o dia tal, e aí no final só chegou o Lamáquia por meio de um fundo de investimento, o Pedrinho diria, olha, só chegou essa proposta oficial aqui, ó, oficialmente é o que veio num processo regulamentado. Agora, só dizer, olha, os outros investidores não mandaram proposta oficial, foi o que a gente tem, e de repente tá o Lamáquia ali para comprar, cara, é um problema, porque o Pedrinho sempre foi muito próximo deles, e até na época se discutia, poxa, o Pedrinho pode até mesmo um dia trabalhar no Palmeiras, por causa de um cara que se preparou para isso. Então, eu vejo esse lado. Mas agora, que tem de revender o Vasco, isso daí é ponto pacífico. Depois que se transformou em SAF, não pode ficar nesse limbo que prejudica o clube, né? Não tem investimento para fazer.